Sérgio Galo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, esse palco é todo seu. Bom dia a todos, agradeço o convite, o meu amigo Lenilson, né? Agradeço a Jonatas e a meu amigo Leonardo Souza, o meu amigo da técnica aí, o Gleidson, né? E eu fico muito assim, lisonjeado para estar aqui com vocês, porque música instrumental é um espaço que é muito difícil para todos nós, né? E nós que fazemos isso temos que aproveitar muito bem isso e divulgar todos os músicos da Paraíba que, em conjunto com esse G-Estúdio, com o Sérgio Galo e com todos nós, a gente tem que falar para todo mundo, né? Rapaz, conversa de quem sabe. Maestro, quando postamos sobre sua vida para o programa, houve um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, a galera toda se manifestando, Sandoval, Chiquito, Ivan, Paulo Barreto, enfim, uma gama de grandes profissionais falando e reverenciando o nome Sérgio Galo. Agora, para quem não conhece, tá todo mundo querendo saber o porquê que nós trouxemos esse cara aqui com um nome super bacana, super descontraído, que a gente vai querer saber também de onde vem tudo isso, a gente vai saber tudo. Maestro, como começou a sua carreira musical? Como começa a sua vida no nosso meio musical, maravilhoso mundo musical? Rapaz, começa como a maioria dos músicos, né? A gente começa começa a virar adolescente, 18 anos, não sei o quê, e começa a tomar uma, né? Vamos pensar assim, né? E aí tinha um regionalzinho, o Vibração, né? Que é um grupo lá do Pedro Mundinho, que são meus amigos, né? De vez em quando a gente encontra, tem Cacá Barreto, que é irmão de Nairon Barreto, né? Do Zé Lezinho, tem Robertari, é o Pastel, é uma galera antiga, né? Então assim, eu começava a tocar, a gente tocava numa choparia lá na beira da praia, e era comida e bebida, né? E 20 conto de bebida. E a gente bebia mais e gastava mais os 20. Então, assim, começou nessa história de regional. E depois a gente começou a ter contrato, assim, mais. E aí começamos a pegar instrumentos, sem saber tocar, alugar, baixo, sem... E aí, o meu amigo Glauco, né? O Glauco Andresa, né? O Papi, né? O baterista, a gente conheceu ele e chamou ele para tocar com a gente, né? E através dele eu cheguei na Metalúrgica Filipéia, né? A Metalúrgica Filipéia do grande maestro Chiquito, que eu agradeço a ele, e eu acho que todos os músicos devem agradecer pela escola que ele criou, né? Para todos nós, o aprendizado. E da Metalúrgica foi surgindo a questão de gostar de música, de estudar, né? Comecei a estudar o baixo acústico lá com Hector Rossi, meu professor da universidade. E aí as coisas foram muito rápidas. Aí eu fazia engenharia mecânica. Minha mãe brigava porque eu não gostava, porque eu queria sair. E aí foi aquela história, eu terminei fazendo bacharelado e entrando na Jovem, né? Toquei com o maestro Duda no começo também, banda de baile, metalúrgica, e aí na Orquestra Jovem, depois na Orquestra Sinfônica. É interessante como todos os nossos convidados, eles falam da importância da Metalúrgica Filipéia. A Metalúrgica Filipéia foi um marco. Assim, a música na Paraíba foi dividida em duas partes, eu acho, assim, questão popular. Antes da Metalúrgica Filipéia e depois da Metalúrgica Filipéia. Como é que o senhor vê isso hoje? A Metalúrgica Filipéia, através do maestro Chiquito, ela virou uma escola, entendeu? Assim, a universidade tinha um convênio com a orquestra e a orquestra tocava algumas, sei lá, alguns eventos da universidade, e em troca disso a gente ensaiava lá. E nisso a gente, que era aluno, Chiquito aproveitava. Todo aluno, até hoje ele faz isso. Então todo aluno, todos os músicos que você falou, Costinha, Teinha, Sandoval, Azeitona, todos passaram por lá. Então foi uma grande escola. É uma grande escola até hoje ainda, assim, como eu te falei. Então, assim, depois dela, começou a surgir vários músicos para esse campo de orquestra, né? Várias orquestras que já surgiram agora. Então tudo partiu daí. Você falou um pouco sobre a sua trajetória enquanto músico e enquanto produtor musical. Quando é que surgiu o Sérgio Galo, produtor musical? Bom, produtor musical eu comecei a observar depois do disco que a Sinfônica gravou com a gravadora Nimos aqui em 1990, né? Então eu comecei a observar as coisas, um campo para
para essa história de gravação. E aí, a música independente ela começou a ter o espaço. Como? Os estúdios começaram, assim, os equipamentos de estúdio começaram a baratear. Então, Paulinho de Tasso, que é um brother meu, um grande cantor, né, irmão de Diana Miranda, de Golinha, saudoso Golinha, ele trouxe um gravador, eu tocava com ele, eu, Letinho, Glauco, Betinho, Muniz, então eu tocava com ele e ele trouxe um gravador, ele morava na Suíça, né, que ele sempre estava todo ano lá no Festival do Montreux, e aí ele trouxe um gravador Fostex de fita cassete, que você gravava dos dois lados da fita num lado só, então você tinha 4 gravações. Faz tempo. Aí eu gravei 3 discos vinis com esse gravador. Tem o Mandrágora, de Milton Dornelas, tem um Clementino Lins também, tem Júlio Charles, que era do Limousine 58, o saudoso Júlio Charles, eu gravei um vinil dele também. E tem outros, assim, no começo eu não me lembro muito aqui, porque o vinil hoje em dia ninguém usa mais, mas tá lá, então assim, antigamente a gente só gravava em Recife, ia para Somax, o DB3, então, o equipamento foi baixando o preço, surgiram os Haddad, que é um gravador de 8 canais, e aí a gente foi melhorando, aí eu já comprei um gravador, começou a gravar jingle, começou a gravar aquilo ali, e daqui a pouco começou a produção musical. Maestro, o que é que se pode dizer para essa nova geração que muitas das vezes são mal encaminhadas, muitas das vezes são mal instruídas e terminam se perdendo no meio do caminho? Não, sumiu, não. O que é que a gente pode dizer para essa galera? O que é que eles têm que fazer para ter uma vida de sucesso depois de muito sofrimento, mas ter uma vida de sucesso igual à vida de Sérgio Galo? Bom, a vida de sucesso eu acho que é você estar vivo, ter uma família, né, e ter a felicidade de ter vários amigos, além de grandes músicos, né, mas a questão é o seguinte, hoje em dia, para o contrabaixista, o contrabaixo evoluiu muito, o contrabaixo hoje é solista, o contrabaixo hoje faz tudo. Então, mas é aquela história, tudo demais é veneno. Então, assim, eu acho que o músico ele tem que estudar. Hoje em dia, mais ainda, essa história de talento, do cara esperar um produtor que vá lá ver você, a fila já cresceu demais, entendeu? Então, você tem que estudar como para tudo, crescer, evoluir e sempre estudar, porque você vai ter a oportunidade se você estiver sabendo o que está fazendo. Então, assim, o talento, ele tem que existir, mas tem que ser associado a essa rotina e também a disciplina também. Entendeu? A disciplina é a mais importante. O músico que tem disciplina, que é responsável, ele vai longe. Isso, palavras de quem ocupa bem os dois campos, né? Tanto a música erudita, fazendo trabalho sinfônico, como fazendo música popular. Como dizia meu amigo Sivuca, né? É assim, Sivuca sempre falou isso, olha, o estudo é tudo.